eu vejo que se fala muito pouco sobre isso, sobre o valor que existe na unidade. Amém? Diga assim: nunca trabalhe para separar. Mais forte: nunca trabalhe para separar, nunca trabalhe para inflamar, nunca trabalhe para destruir, para colocar um contra o outro, para trazer guerra, para trazer divisão. Trabalhe para unir. Há um valor na unidade. Qual foi a igreja mais avivada de todos os tempos? Foi a igreja primitiva, a igreja do livro dos Atos dos Apóstolos, uma igreja de poder, de unção, de autoridade, de milagres. Mas a Bíblia diz no livro dos Atos que era um só, o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma lhe pertencia, mas todas as coisas eles eram comuns. Era o coração e a alma. E aí, nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler, nesse relato histórico, o Senhor Jesus cura um homem que é mudo, e a consequência dessa mudez é uma possessão, uma ação demoníaca na vida do homem. O homem é liberto, e os fariseus dizem assim: ele está expulsando demônios pelo poder de Satanás, ele está operando esses milagres pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. É o diabo agindo na vida desse Jesus e operando esses sinais para nos deixar impressionados. Aí o Senhor Jesus nos traz aqui a primeira lição. Ele diz assim: um reino dividido não pode subsistir. Uma casa dividida, com certeza será uma casa arruinada. Uma empresa dividida, ela não prevalece. Um ministério, uma igreja dividida, essa igreja se acaba. Um ser humano em crise, um ser humano em guerra, um ser humano dividido, quando ele quer uma coisa e um lado dele puxa para o lado e o outro puxa para o outro, um lado dele quer servir a Deus, quer a presença de Deus, quer agradar a Deus, quer viver limpo de cabeça erguida, e o outro lado puxa ele para a lama, para a destruição e para tudo aquilo que não presta, e ele vive nessa guerra, ele não tem paz. A sua vida é cheia de inquietação. Até mesmo o ser humano dividido é um ser humano que adoece, porque a divisão é algo que nos faz mal. E ali Jesus diz: olha, nenhum projeto dividido pode subsistir. Primeiro ele diz que o reino das trevas, e muita gente não sabe disso. Olha para cá, o reino das trevas é um reino extremamente organizado, onde há uma hierarquia de comando, uma hierarquia de poder. A Bíblia fala de principados, a Bíblia fala de potestades, a Bíblia fala sobre os príncipes das trevas, a Bíblia fala que existem demônios com um poder de destruição tão terrível que Deus os mantém sob prisões, Deus os mantém presos. Esses demônios que oprimem e que manifestam nas pessoas são os demônios mais vagabundos que existem. São a ralé, é o baixo escalão. Os demônios mais poderosos estão demarcando território em áreas e regiões de poder. Eles estão dominando nações. São os mais, existe uma hierarquia de poder. Então ele está dizendo: não pensem que Satanás briga contra Satanás. Não imagine você que demônio briga contra demônio. Eu me lembro uma vez que eu conheci duas criaturas. Uma delas era minha parente, e ela descobriu que fulana de tal tinha feito feitiçaria para ela. E ela ia para um terreiro e a fulana ia para o outro. E ela gastava um monte de dinheiro, levava cachaça, levava galinha preta, levava sabonete, levava um monte de coisa para o macumbeiro lá, para fazer feitiço para outra, e a outra ia para o outro terreiro para desfazer o feitiço que a outra fazia para a outra. E eu sei que uma contra a outra, e o macumbeiro ganhando dinheiro, e os demônios achando graça das duas. Porque demônio não briga com demônio. Ele disse: se o reino das trevas estivesse dividido, se os principados, as potestades estivessem divididos, eles não existiriam mais. Eles não existiriam mais. Então, ele chama a nossa atenção para dizer que a divisão nos empobrece,
a divisão nos destrói, a divisão deixa sequelas nas nossas vidas. E que nós precisamos trabalhar pela unidade. Diga isso, trabalhe para unir, trabalhe para fortalecer, trabalhe para construir, não trabalhe para inflamar, para destruir. Todo aquele que trabalha para separar não é de Deus. A unidade é algo tão importante que ela tem um preço. Em primeiro lugar, não existe unidade aonde não existe pacto, aonde não existe aliança. A quebra de uma aliança, a primeira coisa que gera quando se quebra uma aliança